Já retornamos com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nessa noite sobre a influência da mídia sobre as famílias e, claro, sobre a nossa sociedade. Aqui no nosso programa, sempre no segundo bloco, a gente aproveita esse início para dar dar para você que está nos acompanhando a dica de alguma literatura relacionada à temática da noite, não é isso? Então aqui nós temos uma primeira dica muito boa do nosso querido Dom Murilo Krieger, que agora é o arcebispo de São Salvador, na Bahia, né? Um grande abraço aos baianos que estão aí na sintonia com o Em Pauta pela sua TV Canção Nova. E ele escreveu esse livro aqui, Anunciai a Boa Nova, os meios de comunicação a serviço da igreja. É interessante que aqui na contracapa ele coloca uma frase do Papa Paulo VI, muito interessante, e a frase diz exatamente assim: o que é feito em nossos dias, aliás, é uma pergunta, né? O que é feito nos nossos dias daquela energia escondida da Boa Nova, suscetível de impressionar profundamente a consciência dos homens? Até que ponto? E como é que essa força evangélica está em condições de transformar verdadeiramente o homem? Quais os métodos que hão de ser seguidos para proclamar o Evangelho de maneira que sua potência possa ser eficaz? Então está aí, Padre não é? Hamilton, me permite um comentário? Sim. Essas perguntas são inquietantes. Como é que um São Paulo, não é, evangelizou sem rádio, sem televisão e sem internet e sacudiu, não só São Paulo, os apóstolos, sacudiram grande parte da humanidade de então, ou ao menos, digamos assim, o que nós chamaríamos a Europa atual, a Ásia, sobretudo a partir aí da Turquia, toda essa parte aí. A gente fica impressionado. Mas Paulo já teve uma arma, um meio ele foi potente. o Areópago. Sim, mas e as cartas que ele mandava? Olha as cartas como meio de comunicação. E não tinha editora. Tiveram tanta e não repercussão. tinha editora. Escrevia assim na Não, mas é um mistério. Nós hoje mesmo. que estamos nos apossando disso, né? Mas é um certo mistério. Mas Paulo é realmente inquietante. Nossa. A força da palavra ao vivo, no dia a dia de pequenos grupos. Mas só que ele utilizou uma técnica de comunicação fantástica. Ele usava a palavra e depois repetia a palavra por escrito. Aí é que está. Repetia a palavra por escrito. Então, semeava-se e depois, vamos cuidar da semente. Exato. E por isso que você tem a oportunidade num programa como o nosso, não só de acompanhar o dia de hoje, ou seja, esta noite, mas depois, imediatamente, através do nosso blog, você pode rever esse programa, meditar melhor, não é? Através do nosso endereço eletrônico, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, ou, claro, também através do site do nosso querido Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Ali, além de toda a atividade do Frei, você tem também um link para o nosso programa Em Pauta. Bom, aqui pela Editora Vozes, Pedrinho Guareschi e Oswaldo Bis, não é? Com o tema Mídia, Educação e Cidadania. Tudo o que você deve saber sobre mídia. Está aqui pela Editora Vozes. Tudo o que você deve saber sobre a mídia. Então, se você quer saber, para além do programa de hoje, então leia esse bom livro aí. Mídia, Educação e Cidadania. Me permite novamente uma intervenção. Não é só esse livro, mas eu insistiria, a Editora Vozes e esse Pedrinho Guareschi é uma pessoa que está aí há décadas trabalhando conosco no setor de comunicações. Nós temos toda uma coleção, mais de inúmeros volumes sobre comunicação, especificamente sobre comunicação. Esse é um deles, não é? Muito bom por sinal. Tá certo. Tá aí a dica do Frei para você. E também aqui o livro do Quem é Jesus, do Padre Rufus Pereira. É o livro da promoção, Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Se você ainda não tem, vale a pena adquirir. Dentro dele, você já sabe, vou mexer aqui para o André mostrar na sequência, você tem aí um cupom, onde você preenche esse cupom e aí deposita numa das nossas urnas, nas lojas Canção Nova ou nas nossas casas de missão. E aí, claro, você vai estar concorrendo
a uma casa novinha em folha lá em Cachoeira Paulista, porque esse é o sonho de tantas pessoas que nos acompanham. Gostaria de ter uma casa lá próximo à sede da Canção Nova, onde acontecem os grandes encontros, expressão midiática fora de série. E aí, então, a Canção Nova carinhosamente tem feito essa promoção e vale a pena você participar. Esse é o livro da promoção, Quem é Jesus, do nosso querido Padre Rufus Pereira, que este mês, inclusive, esteve já na Canção Nova, num grande encontro extraordinário. Então vale a pena você participar, Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Professor, vamos lá para a gente entrar nessa questão aqui, realmente, que a mídia tem uma influência tremenda, todos nós já sabemos, que a mídia traz um pouco de luzes e sombras, nós também já sabemos, mas só que quando a gente fala de família, o negócio começa a ficar meio complicado. Eu tenho aqui alguns números, professor. Então, por exemplo, essa questão que nós tivemos no Brasil e que tem sido uma febre devidamente financiada e que vai mudando, não é nós já até fizemos um programa sobre isso, sobre a questão da febre dos reality shows no Brasil. Meu Deus do céu! Inclusive dando ênfase aí para essa chamada cultura Big Brother, não é? Depois da influência da televisão, por exemplo, da mídia, no comportamento infantil. E aí também pode-se dizer da internet, porque né, as crianças, outro dia, uma informação, uma menina com criança de 2 anos já estava sabendo mexer na internet. Como é que pode um negócio desse? Pode. E aí, então, você tem essa influência da televisão, eu faço memória aqui, talvez o senhor se recorde, em 1997 nós tivemos um programa para crianças, chamado Teletubbies. Aquilo tinha um impacto violento nas crianças que normalmente aí vão do 0 até 4 aninhos, 5 aninhos. E a criança, ela imita muito aquilo que ela vê na televisão. Então aconteceu no Brasil, por exemplo, um acidente. A criança, porque ao final do programa infantil, o bichinho ali, ele se despedia e ao final dizia para os telespectadores, tchau, e pulava dentro de um buraco. A criança assimila as coisas por imitação, abriu a porta da casa, do apartamento delas, lá no sul do Brasil, acho que Paraná, uma coisa assim. E pulou. Simplesmente virou para a mãe dela, tinha aquela escadaria, disse para a mãe dela, mamãe, tchau, e pulou. Quer dizer, então o impacto da televisão na família, de fato, ele é real, sem contar a internet, daqui a pouco a gente cita outros elementos. Como é que o senhor avalia isso? Depois nós vamos verificar se mecanismos de censura, que tipo de censura, sei lá, mas por enquanto frisar essa questão, né? Sobretudo na questão da família. Esse é um problema talvez mais delicado quando se fala em comunicação. Porque a família, evidentemente, é um componente de uma sociedade, vamos dizer, a primeira base de uma sociedade. E hoje nós vivemos num mundo em que a sociedade ela é muito maior. A sociedade hoje é agrupante. Nós temos hoje fenômenos que extrapolam nacionalidades. Agora, um caso típico que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Quem diria que a Europa, por causa de um paizinho, estaria à beira de uma debacle? Quer dizer, esse mundo mudou. Agora, e ao mudar esse mundo, muita coisa do conceito familiar, sem querer, inconscientemente, mudou também. Hoje, o detalhe mais importante é o seguinte, o que é a família? Qual é a família se hoje meu filho tem a televisão no quarto dele, tem o computador no quarto dele, a minha mulher vê a novela dela, eu vejo o meu futebol e a filha tem tudo na sua casa. Então, a família está dividida, inclusive, em termos da comunicação. Cada um está com o seu meio, cada um está na sua rede social, cada um está no seu jeito de trabalho. Então, esse é um problema muito sério. Então, até mesmo os meios de comunicação hoje não atingem de um modo direto todo mundo ao mesmo tempo. Aquele conceito antigo de que você sentava antes diante de uma televisão, sentava diante de um rádio, acabou. Não existe mais. O único lugar em que você se senta junto é para ver uma partida de futebol num boteco. Sim. Só. De onde nascem, às vezes, alguns vícios, né? Então, é o único lugar onde há um grupo. Mas no resto não existe mais, você está dividido.
Então, como fazer agora é reativar o conceito de família. Porque a partir dessa reativação do conceito de família, como nós vamos atingir a família? Porque nós agora, aí é que nos leva uma coisa séria. Como que a comunicação pode fazer com que as pessoas percebam que elas são agregadas, elas podem se agregar, podem se juntar. E que é importante que elas não vivam individualmente. Porque hoje nós estamos cada vez mais vivendo individualmente. É aonde que eu sempre falo isso, eu acho que é um papel das igrejas. A igreja utilizar, um dos lugares aonde se reúne ainda, é dentro da igreja. Uhum. Então isso tem que ser colocado. Que seja pequeno, que seja semente, mas que seja colocado. Porque ali tem um grupo social. O professor Carlos, se me permite, esse fenômeno, o senhor chamou a atenção, eu acho, de um ponto importantíssimo. Por exemplo, mesmo a refeição. Um chega uma hora, outro outra, cada um se defende como pode, e assim vai. Antes era um rito sagrado. Hoje se conserva ainda no Natal, na Páscoa, e olhe lá. Agora, eu tenho insistido muito nas comunidades de fé, naquilo que são as festas da comunidade de fé. E sabe que é difícil. Porque um tempo todo mundo ia para a igreja ou salão de festas, porque não tinha outro espaço. Hoje é muito difícil você levar o pessoal. Eu insisto, por exemplo, nos casamentos. Gente, que coisa linda, vocês convidados para esse casamento. Fique na festa, porque Jesus também gostava de festa de casamento. Então, fica lá. É muito importante. Acho que tocou num ponto vital. Mas, essa nuclearização, né? De cada um fica vivendo a sua vida. Ô Frei, mas aqui a gente tem que verificar uma coisa, professor, por favor, também. Mídia família. A televisão não vai insistir, por exemplo, mesmo a internet e assim por diante, não vai insistir em determinado ponto se não encontrar certo eco. Claro. Sim. Claro. Então, claro, a televisão tem a sua responsabilidade, não é? A televisão, professor, a seu ver, ela ainda tem uma espécie de fator norteador, porque ela tem uma missão que deveria ser educar, claro, entreter, mas em meio a isso uma espécie de um fio condutor ético, moral. Hoje ela já perdeu esse compromisso a seu ver, o que importa mesmo é a audiência, é o dinheiro ou o poder. Esta é uma velha discussão que vem desde os anos 70. Qual o papel da televisão? Existe um papel da televisão como entidade privada que visa lucro, e existe um papel da entidade pública televisão, e existe um papel da entidade, vamos chamar, missionária. Vamos chamar assim. A Canção Nova, por exemplo, ela tem uma função missionária. Claro, perfeito. Né? Mas ela também é uma entidade, Educativa, mas ela também é uma empresa privada. Se ela não tiver o fundamento dela para existir, ela vai morrer. Claro, perfeito. Ela não vive de verbas públicas. Então, ela não tem isso. Então, o que fazer? Por isso é o grande problema. Como fazer missão, como dar mensagem e, ao mesmo tempo, ter condições de sobrevivência. Essa é uma discussão, é uma interrogação que fica. Qual o papel? Isso exigirá, certamente, a formação de melhores comunicadores, criação de programas mais básicos, mais jogados, mais humanos, mais sociais, que representem a realidade Os nossa. grandes meios estão preocupados com isso, a seu ver? É o que eu falei, existe a privada que ela quer lucro. Ela é uma empresa privada. Então, agora, por isso que a discussão é antiga. Cabe um papel, será que tem que obrigar as empresas privadas a trabalhar nesse sentido? Elas vão sempre reagir. Porque depois é muito fácil, por exemplo, você pega a grande mídia que condena, que mostra as falcatruas, as violências, as mortes, assassinos, essa coisa toda, mas ao mesmo tempo trabalha isso o tempo todo na sua programação, então levando aos chamados desvalores, a questão da família é denegrida, uniões de toda ordem, promove-se a violência através de filmes, desenhos, etc., e depois é a mesma que Padre Hamilton, hipocritamente nós estamos vivendo hoje, eu não sei se vocês estão percebendo e fazendo uma análise crítica da televisão brasileira. Hoje, se vocês olharem o noticiário das televisões brasileiras, 35% a 40% fala de crime. Sim. Agora, até que ponto essa divulgação do crime não é uma expansão para o crime? De novo, professor, o senhor foi muito feliz na sua colocação. Eu muitas vezes me pergunto, não, eu observo. Por exemplo, foi noticiado há 2 anos atrás
que uma mãe abandonou uma criança aí na lagoa, aqui em Belo Horizonte. Perfeito. Não é? Muito bem. Daí a pouco, mais uma. A mesma coisa, não é? Assassinatos, a mesma coisa, Sim. assaltos. Por exemplo, agora a moda está em explodir os cofres fortes. E né, se dos ensina bancos. como faz. Se ensina como faz. Aqui É o senhor tocou num impressionante, ponto viu? muito importante. Por isso a pergunta que nós fizemos aos amigos que estão aí pelas ruas do nosso Brasil. E aí, a televisão para você forma ou deforma a sociedade? Vamos ver o que as pessoas responderam. Importante, né? Traz muita notícia, cultura, muito importante a TV. A televisão a gente não tem como acessar vários conhecimentos que a gente tem através, principalmente quem trabalha, né? Não tem como ter conhecimento sem ter televisão, né? Eu acho que é os dois, né? Lógico que traz conhecimento, muita coisa boa. Principalmente para nós, os idosos, e para as crianças também, para os netos, bisnetos. Que traz mais informação para o pessoal que está em casa. Não tem a oportunidade de sair na rua. Por exemplo, eu não tenho tempo de sair na rua, muito pouco. Então a televisão informa para mim umas coisas que eu quero saber. Hoje está deformando a sociedade. Lamentavelmente, a televisão hoje... Eu, sinceramente, eu acompanho muito pouco televisão hoje, porque não tem nada construtivo. Já foi os velhos tempos que nós tínhamos um programa, por exemplo, igual Amaral Neto, que era um programa até da Globo, né? Que eu realmente até não acompanho. Mas realmente hoje nós só temos coisas pernósticas. Eu acho que televisão educativa no Brasil é muito raro. E os próprios mecanismos de educação no Brasil, eles são muito limitados. Eu acho que a televisão brasileira ela não educa, ela tira a educação do brasileiro. Ela confunde, ela não informa, na minha concepção. Pois é, tá aí. Olha, nós vamos agora para mais um intervalo, você não saia daí não. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí nós vamos verificar como é que a família então tem que se posicionar, já que a televisão realmente nos dá a entender que não há um certo compromisso de educar, de formar, de passar valores. Então, e a família? Vai fazer o quê? Vai ficar refém? Então é o que a gente vai conversar no nosso terceiro bloco. Não saia daí não, já já estaremos de volta.